Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o terapeuta Michel Sampaio e o tema do vídeo desta manhã é Homens, o esgotamento emocional. Você já percebeu que, em meio à sociedade moderna, o quanto os homens têm se esgotado emocionalmente? Provavelmente você deve já ter ouvido falar de alguém, de um homem, que emocionalmente se viu esgotado. Esse homem muitas vezes foi lhe passado a responsabilidade de nunca falar das suas fraquezas, das suas dores, dos seus traumas, dos seus medos. Hoje em dia, o número de homens que têm cada vez mais se esgotado emocionalmente na sociedade tem crescido. Muitas vezes não foi lhe ensinado desde criança, por exemplo, a aprender a pedir ajuda, aprender a pedir socorro. Muitas vezes é ensinado aos homens que falar de suas fraquezas é uma fraqueza e pior, muitas vezes é uma fraqueza vergonhosa. Muitas vezes esses mesmos homens carregam por anos, por vidas inteiras, quando muitas vezes algo de pior não acontece. E hoje eu quero lhe falar desse tema tão importante, esgotamento masculino. A urgência dos homens procurarem ajuda quando for necessário. Desde pequeno, provavelmente você já deve ter ouvido essa frase: homem não chora, homem não demonstra fraqueza, homem tem que resolver tudo, homem não pode nem descansar. Talvez você já deva ter ouvido isso na sua infância, talvez você escute isso até hoje. Mas a grande questão é, quando muitas vezes acreditamos que isso realmente significa o que é ser homem, nós acabamos liberando para esse homem cargas emocionais, traumas emocionais, que muitas vezes vai cobrar um preço muito alto, que é a sua saúde mental e emocional. Essa mensagem de que homem não chora acaba produzindo na mentalidade masculina que falar das suas emoções é fraqueza. Na verdade, falar de suas emoções é sabedoria e busca de crescimento e maturidade emocional. E muitos homens, por acreditar nessas frases, até hoje carregam o peso das dores emocionais. Mas vamos falar verdadeiramente sobre a saúde masculina mundialmente falando. A OMS já reconhece que temos uma epidemia silenciosa de homens que mentalmente estão adoecendo, homens que mentalmente estão esgotados. Muitas pessoas no mundo inteiro, não somente no cenário brasileiro, o público masculino tem adoecido emocionalmente. E o número de transtornos mentais do sexo masculino tem cada vez mais crescido. O ponto de alerta é: muitos homens não buscam ajuda. Muitos homens ainda creem que pedir ajuda é fraqueza. Você sabia que, estatisticamente, os homens demoram mais buscar ajuda psicológica mais que as mulheres? As mulheres buscam ajuda psicológica muito mais rápida do que os homens. Além dos homens demorarem a buscar ajuda, eles tendem a esconder seus traumas e suas dores emocionais. Essa demora também tem uma consequência. Muitos homens chegam ao limite emocional que muitas vezes as suas decisões, emocionalmente falando, são as piores possíveis. E assim vão levando a vida, e quando buscam ajuda só quando o estado emocional já está muito grave. Com essa demora em buscar ajuda, sofrem as consequências. Essa decisão vai fazendo com que muitas vezes os homens fiquem cada vez mais invisíveis em suas dores emocionais. Como os homens reagem? Muitos homens nem dizem muitas vezes quando estão tristes. Muitas vezes eles acabam demonstrando essa tristeza de uma outra forma: irritabilidade, insônia, mau humor, explosões, raivas excessivas, isolamentos, fugas no trabalho, fugas em vícios. Entre os vícios nós podemos citar vício em celulares, em videogames, vícios em apostas, vícios em bebidas, por exemplo. Tudo isso pode significar uma fuga de algo emocional que ele está carregando, de uma tristeza profunda. Não para por aí. Os vícios em pornografia, drogas ilícitas, desenvolvem compulsividades como uma forma de fuga de suas dores, de suas tristezas. Mas a grande questão é que nem toda fuga é percebida como um problema. Vai se tornando um hábito e quando ele se vê, ele já está imerso naquela fuga. Às vezes parece que é algo produtivo, mas muitas vezes é apenas uma fuga de algo emocionalmente mais forte que ele tenta esconder. Por que muitas vezes os homens não pedem ajuda? 2 motivos principais: medo e vergonha. O medo de como ele vai ser tratado, como vai reagir, e a vergonha do que vão pensar se ele pedir ajuda. Muitos homens acabam pensando assim: se eu contar o que eu sinto, vão achar que eu sou fraco.
Os homens carregam também o peso da responsabilidade. Eu não posso demonstrar fraqueza, minha família depende de mim. A questão é como você está para servir a sua família emocionalmente. Muitos homens aprenderam desde cedo, eu não posso decepcionar. Com isso, carregam muitas vezes o peso de não pedir ajuda. Pouco a pouco, esses homens vão aprendendo a esconder a ansiedade, a depressão, o cansaço emocional, o esgotamento emocional. E para manter as aparências, vão sorrindo por fora, estando extremamente destruído por dentro. Quero falar um pouco com você que está nesse vídeo comigo até agora. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e não deixe de se inscrever no canal. Quais as consequências que acontecem com os homens? Bom, quando as emoções não são faladas, o corpo começa a somatizar. E entre as consequências vem insônia, irritabilidade, falta de energia, problema no casamento, problemas de distanciamento dos filhos, problemas relacionais no campo profissional, no campo da amizade, baixa produtividade, a falta de sentido de vida. Quando as suas emoções não encontram palavras, o corpo acaba falando em forma de sintomas. Te dizer que existe saída e o quanto é importante você procurar saída. Sabia que a verdadeira força não está em suportar tudo sozinho, mas aprender a reconhecer os seus limites é o primeiro passo. Aprenda a conversar sobre o que você está passando. Busque ajuda quando necessário. Isso não é fraqueza, isso é maturidade. Faça terapia, desmistifique isso da sua mente, que só quem faz terapia é alguém que está passando por alguns problemas emocionais, como popularmente era falado no passado, que eu não quero nem mencionar as palavras que eram faladas para quem fazia terapia. Entenda que cuidar da mente também é cuidar do seu corpo. Tire da sua mentalidade, pedir ajuda não diminui tua masculinidade, não te diminui como homem. Tome a decisão agora de mostrar maturidade e responsabilidade consigo mesmo. Busque ajuda se você está passando por um momento emocional de esgotamento. Você chegou até aqui, eu quero te convidar a deixar uma mensagem. Qual foi o momento emocional que te deixou mais esgotado? Qual foi o momento emocional onde você se sentiu mais cansado? Te pedir também, se você não é inscrito nesse canal, para se inscrever, mas te pedir ainda um favor maior. Se você lembrou de um amigo que precisa assistir esse vídeo para ser encorajado a buscar ajuda, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Quero te deixar uma frase final. Sempre existe um caminho de cuidado e de recomeço e de esperança. Sou o terapeuta Michel Sampaio, um forte abraço e até mais.